2026. Com você, PVC. Vou falar uma coisa sobre você, Rui, que talvez o São Paulo não tenha falado nesses 5 anos. E talvez por isso a torcida não tenha percebido muito que você chegou para ser um dirigente colega do Carlos Belmonte, mas você tem uma história anterior de diretor executivo. Então, por exemplo, a Jeromel no Grêmio, time do Grêmio campeão da Copa do Brasil 2016, depois campeão da Libertadores 17. Quando o Veiga foi emprestado para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense ganhou a Copa Sul-Americana. Quando a Chapecoense tinha que remontar o time depois da tragédia de Medellín, e quem era o diretor executivo contratado para remontar esse novo time era Rui Costa, e a Chapecoense se classificou para a Libertadores no ano da reconstrução, era para reconstruir, evitar rebaixamento, classificou para a Libertadores. Essa trajetória toda é de um diretor executivo que hoje é do São Paulo, que está no São Paulo há 5 anos, que o São Paulo não apresentou como diretor executivo, dizendo, aqui é o diretor que montou o time do Grêmio de campeão da Libertadores, é o diretor que montou o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana, que remontou a Chapecoense depois da tragédia. Montar times, todos esses, têm dinheiro, né? Você não tinha dinheiro sobrando no Grêmio e tinha o Jeromel para contratar. Você não tinha dinheiro sobrando na Chapecoense nem no Atlético Paranaense. É possível hoje, quer dizer, você está mostrando isso com o Marcos Antônio, que é possível, mas é possível repetir este tipo de contratação dos seus trabalhos anteriores e ser o time que vai ganhar título, como o São Paulo ganhou a Copa do Brasil de 23, aí você já estava lá? Prazer falar contigo, espero que tu estejas bem. Eu acredito que sim, É mais difícil montar time dessa maneira, sem dúvida alguma muito mais difícil, porque você acessar jogadores de 25 milhões de euros, de 35 milhões de euros, de 40 milhões de euros, a tua margem de erro ela é muito menor, né? O time campeão da Copa do Brasil no São Paulo, para falar das conquistas do São Paulo, ele foi um time que o time que terminou o jogo e foi campeão, é um time que tinha 3 jogadores escolhidos e contratados de times que tinham sido rebaixados. Um goleiro que jogava muito pouco, que é o Rafael, que hoje é uma referência nossa, né? Atletas trazidos de times que tinham, repito, sido rebaixados, com atletas jovens, enfim. Eu acredito firmemente que a função do executivo, e principalmente a minha carreira foi marcada muito por isso, por uma coincidência ou circunstância, eu participei de muitos processos de reconstrução, em níveis diferentes, mas de reconstrução. E todo processo de reconstrução, ele parte de algum problema financeiro. É difícil você reconstruir um clube e ter muito dinheiro para gastar e para investir, né? Eu repito, eu acredito muito que o São Paulo tem, pela marca, pela camisa, pela força da sua torcida, dentro de um processo muito equilibrado, de muita convicção, montar um time com pouco dinheiro. É mais desafiador, e eu gosto muito dessa palavra, é muito mais desafiador, mas a conquista também é muito mais saborosa. É mais difícil, né, você montar times assim. Vamos falar de coisa boa? Porque eu vim aqui só para poder falar de coisa boa. Esses 3 aqui vão falar de te apertar mais, né? Mentira. Rafinha, de onde surgiu a ideia do Rafinha voltar para o clube? Você falou da conquista de 2023, ele ainda era jogador. E aí você traz o Rafinha de volta para o São Paulo num momento delicadíssimo, Rui. Bom, a ideia ela é de muitos, né? Eu sou um entusiasta da ideia, porque eu convivi com o Rafinha como capitão do time. E convivi com o Rafinha em momentos que o torcedor não sabe, né? Momentos difíceis do grupo, momentos em que nós tínhamos que negociar débitos, momentos em que havia uma frustração muito grande por uma derrota. Eu me lembro, e eu faço questão de contar isso para o torcedor, quando nós perdemos a Sul-Americana, eu entro no vestiário, estamos todos absolutamente devastados, porque era um título que nós queríamos muito conquistar. No meu caso, eu seria bicampeão da Sul-Americana. E que é um título, obviamente, que o São Paulo merece muito mais do que isso, mas quando o São Paulo entra numa competição, ele tem que ser campeão, né? Importante isso, né? E de todos que estavam lá, todos muito abatidos, quem chorava copiosamente era o Rafinha. E aquilo me acendeu uma chama, assim, que nunca apagou. Não é possível que um cara que conquistou tudo que ele conquistou, um cara que fez no futebol que ele fez, esteja tão envolvido emocionalmente com um clube que ele chegou há pouco tempo, comparado com outras trajetórias. Mas ele é São Paulino também. E aquilo me marcou muito, né? Tem a coisa porque o profissionalismo, ele pode conviver com a paixão, pode conviver com vínculos emocionais que transcendem o contrato. E é isso que ele trouxe para o São Paulo de novo, né? A negociação de contrato com ele durou 3 minutos.
Foi o que eu ofereci e foi ele dizer, quando é que eu assino? Né? E o que ele aporta para nós, desde o dia que ele chega até o momento em que ele sai, agora eu vinha para cá e disse, Rui, eu vou te esperar quando tu voltar que eu quero falar contigo. Ou seja, ele não é aquela figura, e eu trabalhei em vários clubes com figuras parecidas com esse perfil de ex-atletas, ele rapidamente incorporou uma disciplina profissional, de anotações, de postura, ele não está lá porque ele é o Rafinha, ele está lá já desempenhando a função de um gerente esportivo. E tem sido uma figura fundamental para o nosso processo. Legal. Valentim. E a gente falou na entrada como o CT da Barra Funda meio que esvaziou nesses últimos meses, né? Tinha antes o Márcio, tinha o Júlio, tinha o Belmonte, tinha o Nelsinho, hora ou outro Chapecó, e agora tem você e o Rafinha, basicamente. O Muricy também saiu, claro. Muda muito um CT esvaziado, lógico que a crise política mais amena ajuda, mas o bom momento do São Paulo refletido com um CT mais, abro aspas, esvaziado, é algo real? É algo palpável? Não, são momentos distintos. Eu convivi nesse outro processo durante 5 anos, então não posso aqui minimamente criticar ou relativizar este processo, esse organograma. Hoje é outro organograma e eu, como profissional, tenho que me adaptar aos organogramas que o clube me apresenta. Hoje eu trabalho dentro de um novo formato, onde eu tenho mais protagonismo, onde eu tenho mais visibilidade, que será bom em algum momento, será ruim em outro, né? Porque assim determinou o clube. Eu estou aqui hoje falando com o torcedor de São Paulo porque me é permitido falar. Em outro momento, existe uma outra representatividade que eu sempre respeitei. E são, como eu disse, momentos distintos. Fui campeão e consegui desenvolver meu trabalho nesse outro momento e pretendo, obviamente, porque essa é a minha função, desenvolver meu trabalho com competência, com excelência dentro dessa nova realidade. O nosso chat aqui está bombando, Rui. Você está com moral alta aqui, viu, com São Paulino. E já vem ideias. O pessoal está te dando ideia, viu, Rui? O Paulo Azeredo está perguntando se você não vai contratar o Coutinho. Rui, o Coutinho está aí, ó, disponível no mercado. É uma boa ideia, hein? É um grande jogador, sem dúvida, mas nós já temos grandes jogadores no nosso elenco. Pedro, quer? Rui, aproveitando que o Valentim citou aí o ambiente do CT, São Paulo viveu problemas sérios, né, no ano passado. O principal deles relacionado ao departamento médico, com divisões de metodologia, uma crise de lesões monumental, né? Você, com toda a experiência que você tem dos clubes pelos quais você passou, vendo hoje o ambiente do CT, dá para dizer que essa é uma questão que foi enfrentada e foi resolvida pelo São Paulo? A gente está no começo do ano com uma incidência baixa de lesões, mas é começo do ano. Como é que você vê essa estruturação dos profissionais de apoio ao elenco, principalmente do departamento médico do São Paulo para essa temporada? Nós evoluímos, sem dúvida, e evoluímos porque fizemos um diagnóstico e uma intervenção, e é assim que tem que ser em qualquer processo de gestão, em qualquer aspecto humano. Você faz o diagnóstico, faz a intervenção e observa o resultado dessa intervenção. Nós fizemos isso. Não significa dizer que as lesões do ano passado elas eram decorrentes de imperícia, de incompetência. Não era isso. Era um processo que sistemicamente não estava funcionando bem, né? Mas nós tivemos muitas lesões que não tem nada a ver com intervenção médica, fisioterápica. Foram lesões como a do Caleri, do Rian, do André e do próprio Lucas, né? Então, foi importante intervir, foi importante mudar? Foi. Os resultados estão já sendo demonstrados? Sim. E é isso que a gente tem que fazer. Legal, gente, participa da enquete que a gente vai falar para o Rui o que vocês estão achando. Chat, dê like. PVC, perguntas? Você sempre tem ótimas. Eu queria só tomar cuidado para não ser longo de novo, mas assim, vou acabar sendo. Você falou, quando o São Paulo entra numa competição, tem que entrar para ganhar. Sul-Americana, o Rafinha chorou, e aí a gente começa um ano em que o Crespo diz que a missão é fazer 45 pontos, e acho que essa solução já teve até do presidente Arrim Assis de publicamente deixar claro para o Crespo, aqui não é assim. Muitas vezes clubes vão procurar essa recuperação da grandeza nas grandes contratações, né? O Vasco com o Felipe Coutinho agora. O São Paulo trouxe no ano passado o Lucas, em 23 o Lucas, o Oscar, o Caleri, são ídolos que voltam. Onde é que está
a redescoberta do vestiário de que está num clube que, quando entra em campo, tem que ganhar? É na contratação ou é no dia a dia? Eu acredito que seja nessa noção de pertencer a esse clube, né? Eu vou explicar melhor para o torcedor e para quem está nos ouvindo. Nós tivemos uma negociação com o Botafogo, PVC, que foi muito comentada. Essa contratação partia de cenários de trocas de atletas e em que eu tinha que convencer os atletas do Botafogo a virem para o nosso projeto e o Botafogo convencer os nossos a irem para o projeto do Botafogo. E eu não costumo dizer isso, mas vou dizer que várias vezes eu ouvi não. E eu fiquei me questionando por que esses atletas, diante de propostas financeiras tão favoráveis, inclusive melhores do que aquelas que eles tinham originalmente nos contratos com o Botafogo, estavam dizendo não. Esse é o papel do executivo, identificar o que está acontecendo. E a primeira coisa que me ocorreu é que eu tinha que valorizar cada vez mais, e eu transmito isso ao torcedor de São Paulo, aqueles que aqui estão por opção. E o primeiro diferencial de todos os atletas que nós contratamos, não só agora, como no passado recente, é de que todos escolheram estar no São Paulo. E quando você aumenta o percentual, a quantidade de atletas que escolheram estar no São Paulo, mesmo com os problemas financeiros que o São Paulo tem, mesmo que o mercado se fala, sabendo que o São Paulo às vezes atrasa alguma coisa, atrasa outra, porque o clube está em reconstrução econômica e financeira, eu percebi que ali tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Então eu digo muito isso internamente e hoje estou tendo a possibilidade de dizer externamente ao nosso torcedor. O São Paulo não tem o dinheiro que outros clubes têm, mas talvez o São Paulo tenha, PVC, a capacidade de ter algo que o dinheiro não pode comprar. E esse é muito diferente, isso gera muita coisa boa no nosso dia a dia.